Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares, e hoje eu vou falar sobre maconha contra o sentido da vida. Beleza, mas vamos começar então do princípio. Primeiro, o que é o sentido da vida? E essa é uma pergunta meio filosófica, né? Não existe uma resposta certa. Existem várias respostas, na verdade, mas eu vou falar sobre a que convém em relação ao meu ponto de vista. Que o sentido da vida é a evolução. Então, o sentido da vida é o processo evolutivo de tudo, dos seres humanos, dos animais, do universo, do cosmos. É essa mutação constante. Então, o sentido da vida seria essa evolução. Mas, por que seria o sentido da vida? Por que para o ser humano o sentido da vida seria a evolução, né? Porque a natureza do ser humano é ser humano. Então, a gente se diferencia dos outros animais por ter capacidade de pensar de forma abstrata, conseguir se comunicar através de linguagem. A gente tem uma série de características que só existem no ser humano. Então, essas características que seriam mais de ponta do ser humano seria então a fase evolutiva. Por exemplo, a gente é um animal que é autoconsciente. A gente tem consciência que a gente tem consciência. Então, a fase evolutiva do ser humano seria então essa ampliação da capacidade consciencial, assim, né? Ou a nossa lucidez em relação à nossa consciência, desenvolvendo então nossas capacidades mentais, né? Como memorização, linguagem, essas coisas. Mas claro, sem negligenciar toda a parte animal, né? Que é a reprodução, vivência de bando, todas essas coisas que os outros animais eles têm essas características e a gente também tem. Então a gente não pode negligenciar o que nos trouxe até aqui, mas focar no que é prioritário agora nessa fase evolutiva. Então, o sentido da evolução humana seria então a evolução como ser humano. Então seria essa evolução da nossa capacidade de consciência, né? Essa capacidade de abstração. Enfim, esse seria então o sentido da evolução humana. Beleza, mas por que a maconha então é contra esse sentido? Bom, pelo que eu falei antes, agora, uma das características então é a nossa capacidade de, vamos dizer assim, memorização e abstração sobre o nosso entorno, a nossa realidade em nossa volta. Por exemplo, eu consigo, através de um pensamento lógico, entender a realidade como funciona e traduzir isso em linguagem matemática. Só que eu dependo dos meus sentidos para observar a realidade e a partir disso fazer alguns processos mentais, né, alguns processos de pensamento e através da lógica então chegar em algumas conclusões. O problema é que quando tu usa maconha, tem duas coisas que acontecem. Primeiro, a gente tem um embrutecimento da nossa capacidade de perceber a realidade. Então, se a gente consegue perceber a realidade de forma lúcida, sem nenhum efeito de nenhuma droga, isso é bom, mas a partir do momento que a gente, vamos dizer assim, está chapado,
a gente já compromete essa capacidade. Segundo, a maconha ela atrapalha a memória de curto prazo. E eu digo isso por experiência própria mesmo. Essa coisa da gente ficar viajando, e a gente realmente fica viajando mesmo, é justamente por causa dessa déficit que a maconha ela causa na nossa memória de trabalho. Então a gente não consegue memorizar as coisas quando a gente está sobre efeito da maconha. Não é que não consegue, mas a gente tem um déficit de memória de curto prazo. E com o uso contínuo da maconha e esse déficit de memória de curto prazo, o que leva a nossa memória para a memória de curto prazo, para a memória de longo prazo, precisa entrar através da memória de curto prazo. Mas se tudo que a gente está vivendo, a memória já fica comprometida logo na entrada, a gente começa a ter então problemas na memória de longo prazo, porque a gente não consegue simplesmente lembrar de todos os detalhes da nossa vida. A gente já não consegue isso naturalmente, mesmo a gente estando fazendo força para estar lúcido. Agora, usando alguma substância que atrapalha mais ainda, então o nosso comprometimento com a nossa memória de longo prazo fica evidente. A gente atrapalha na entrada, não tem o que registrar, ou tem um registro falho, débil. A maconha, nesse sentido, ela é um grande problema, porque ela vai contra o que a gente está passando agora na nossa fase evolutiva, nossa fase de melhoria da nossa natureza como ser humano, as nossas capacidades que a gente nos diferencia dos animais. A gente começa a não ter mais essas capacidades de forma consistente. Então isso acaba comprometendo a nossa evolução. E isso vai exatamente contra o sentido da vida humana. Mas eu estou falando isso tudo porque eu já vivi essa realidade. E hoje em dia eu realmente tento prezar pela minha lucidez, assim. Que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Até porque a nossa capacidade de estar consciente, a gente tem então a nossa capacidade de concentração. Melhor, a gente tem a nossa capacidade de atenção. Então eu estou tendo atenção lá, e aí dentro da minha atenção eu consigo então focar. E dentro desse foco eu consigo ainda me concentrar em cima daquele foco. Então, essa luz da consciência eu consigo afunilar ela até um ponto específico. Mas se eu estou sob efeito de maconha, além de eu ter os sentidos embrutecidos, porque aí a minha capacidade perceptiva da realidade fica comprometida, eu não consigo memorizar de forma consistente aquilo que eu estou querendo enxergar, aquilo que eu estou querendo ver, aquilo que eu estou querendo perceber. Então todo o processo que nos caracteriza como seres humanos e que nos diferencia de todos os animais fica comprometido. E aí o que nos resta então, vivendo nessa condição de uso contínuo, é um retorno às origens animais. Assim. A gente começa então não ter mais oportunidade, ou ter uma oportunidade muito débil de usar essas capacidades humanas, e fica usando então as capacidades animais, que é prazer, reproduzir, comer. Isso os outros animais já fazem. Então a nossa característica de poder estar lúcido e estar observando e começar a perceber sutilezas na realidade, e aquilo ser complementar a que existe no teu universo mental, e mais
com o embrutecimento por causa do uso das drogas, a gente não vai conseguir ter experiência de pico, que são aquelas experiências que a gente consegue ver algo além do que é o dito normal. As experiências de pico, com o efeito da maconha, a gente não tem mais, não tem negócio. Com o embrutecimento das percepções, a gente elimina completamente todo ou qualquer tipo de experiência de pico que a gente poderia experimentar na nossa vida, mas com maconha não tem como. Bom, e esse então é o meu vídeo. Eu gostaria de falar por que a maconha é contra o sentido da vida. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam interessante, curtem, se inscrevam. Se tem alguma crítica, comentem. Se gostaram também, comentem. E é isso aí. Valeu!